4h47 da manhã. As mãos de Marcus Webb tremiam enquanto ele as digitava. Sua filha de 7 anos dormia a 3/4 de distância, sua respiração ruidosa devido à pneumonia. Sem explicação. Sem desculpas. Ele pressionou enviar e sentiu algo se quebrar dentro dele. 3 semanas antes, Marcus estava sentado em uma cadeira de hospital com cheiro de água sanitária e medo. Sua filha Zara estava ao seu lado, com tubos no braço, monitores apitando. Em seu colo estava seu laptop. A tela mostrava executivos que não tinham ideia de que seu diretor de integração de sistemas estava monitorando os níveis de oxigênio de sua filha enquanto fingia se importar com as margens de lucro. Sr. Webb, a voz de Richard Ardo cortou os fones de ouvido como uma lâmina. Sua análise sobre a consolidação de fornecedores está completa. Membro do Conselho. O tipo de homem que nunca havia lutado um dia na vida. O tipo de homem que olhava para Marcus e via um problema a ser resolvido, não uma pessoa digna de respeito. Marcus desmutou. O relatório está completo. A página 43 detalha cada custo. Sim, Ben Arlo interrompeu. Alguns de nós achamos os detalhes técnicos bastante complexos. Talvez devêssemos discutir se você realmente está qualificado para lidar com essa responsabilidade. As palavras pairaram no ar. Venenosas. Marcus havia aprendido que algumas batalhas não valiam a pena lutar quando sua filha estava a 3 pés de distância, lutando para respirar. Atrás dele, mal visível na câmera, estava o desenho de Zara. Casa de giz roxo. 2 figuras de palito. Uma desenhada enorme com olhos azuis e linhas pretas embaixo como se estivesse chorando permanentemente. A outra pequena. Sozinha. Sentada no canto como uma sombra. Naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, quando o quarto do hospital havia ficado completamente silencioso, os olhos de Zara se abriram. Ela olhou para seu pai curvado sobre o laptop, o rosto iluminado pelo brilho, os dedos se movendo pelo teclado na escuridão. Papai, ela sussurrou. Sua voz estava rouca, fina, quase inaudível. As mãos de Marcus congelaram. Ele fechou o laptop com força. Querida, eu estou aqui. Os olhos de Zara o olharam com uma clareza que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. Quando eu vou poder ter você? A pergunta o atingiu no peito. Como o papai da senhora Taylor. Ele vem à escola. Ele a busca todos os dias. Ele está lá quando ela acorda. Zara virou seu pequeno rosto em direção à janela. Você está sempre em outro lugar. Marcus sentou-se ali até o amanhecer, observando sua filha dormir. Ele ficou pensando sobre prazos e fusões e todas as maneiras que havia se convencido de que seu sacrifício era nobre. Isso não significava nada. De volta à Cortex International, Victoria Shen começou a notar coisas. Ela havia construído sua reputação ao ver o que os outros perdiam. Ela podia ler um balanço patrimonial como uma vidente lendo a palma da mão. Ela podia prever quedas de mercado. Ela podia olhar para uma pessoa e saber seu ponto de ruptura. Era por isso que ela administrava uma empresa de 6 bilhões de dólares aos 42 anos. Era por isso que homens poderosos tremiam em sua presença. E era por isso que ela notou Marcus Webb desmoronando em câmera lenta. Primeiro vieram as respostas atrasadas nas reuniões. Depois, as sombras sob seus olhos se aprofundaram. Então, a mudança no ângulo da câmera. Não era mais seu escritório em casa polido. Agora, inconfundivelmente, era um quarto de hospital. Ela poderia ter exigido uma explicação. Poderia ter invocado seu contrato. Em vez disso, Victoria se viu da meia-noite. Atrás da voz de Marcus, ela podia ouvir o pulso eletrônico dos monitores, o som ambiente de uma enfermaria hospitalar. Você também deveria, Marcus respondeu. Victoria sorriu. Ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia falado com ela como se ela fosse simplesmente uma pessoa. Não um título. Apenas uma mulher. Como ela está? Sua filha? A pergunta surpreendeu os dois. Marcus ficou em silêncio, e nesse silêncio, Victoria entendeu tudo. O sacrifício.
A impossibilidade da escolha que ele estava fazendo a cada dia. Melhor. A febre quebrou ontem. Os médicos dizem que ela pode voltar para casa no fim de semana. Isso é bom, Vitória disse, e ela realmente quis dizer isso com uma profundidade que a assustava. Isso é realmente bom, Marcos. Ela havia usado o primeiro nome dele. Ele não a corrigiu. Quando Zara voltou para casa 5 dias depois, Marcos finalmente entendeu como sua vida deveria ser. Eles fizeram panquecas em forma de animais. Assistiram desenhos animados até o meio-dia. Fizeram caminhadas lentas ao redor do quarteirão enquanto Zara segurava sua mão tão forte que seus dedos ficaram brancos. Por 7 dias perfeitos, Marcos se sentiu como um pai. Realmente presente. E era tão bom que o deixou com medo. Mas a fusão da Cortex não se importava com a cura de ninguém. As ligações começaram novamente. Os e-mails se multiplicaram. A pressão aumentou e Marcos se viu atraído de volta para o laptop, só por quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto do vizinho. Marcos, Zara está na sua escada de incêndio. 3º andar. Ele não se desculpou. Não silenciou. Ele apenas correu. Emma encontrou sua filha sentada na estreita plataforma de metal do lado de fora da janela do quarto dela, com as pernas balançando sobre uma queda de 3 andares. A babá não estava em lugar nenhum. Zara. A voz de Marcos quebrou. O que você está fazendo aqui fora? Sua filha olhou para ele com olhos que pareciam muito mais velhos. Eu queria te esperar, papai. Você sempre disse que voltava para casa por aqui. Eu queria te ver primeiro. Marcos a puxou para dentro e a segurou tão apertado que ela não conseguia respirar. Ele estava tremendo tanto que seu corpo parecia um terremoto. Naquela noite, depois que ele demitiu a babá, depois essa história Extras e 5 beijos de boa noite, Marcos sentou-se sozinho na sala escura e queria morrer. Na mesa de café estava o último desenho de Zara. Uma casa roxa e rosa com 2 figuras. Uma era claramente Zara. A outra deveria ser Marcos, mas ela não o desenhou dentro da casa. Em vez disso, ele era uma sombra visível através da janela, olhando de fora. Um fantasma. Marcos olhou para aquele desenho até sua visão ficar embaçada. Ele pensou em tudo. A fusão. O dinheiro. A carreira que passou 13 anos construindo. Nada disso significava nada. Então ele pensou na voz de Zara, eu queria te ver primeiro. A decisão veio silenciosamente, como uma porta finalmente se fechando. Na manhã seguinte, Marcos Webb apresentou sua demissão à Cortex International. 17 palavras. Sem explicação. Sem volta. Ele não se despediu de Vitória. Ele fisicamente não conseguiu. Dizer adeus significaria reconhecer a coisa que ele não estava pronto para nomear. A forma como todo seu corpo reagiu quando o nome dela apareceu em seu telefone. A esperança impossível de que talvez em outro mundo, outra vida, as coisas poderiam ter sido diferentes entre eles. Mas esta não era outra vida. Esta era a única que ele tinha. E sua filha deixou claro, ela precisava dele aqui. Presente. Inteiro. Então Marcos se afastou de tudo. A primeira semana sem Marcos foi a mais longa da vida de Vitória Shea. Ela chegou ao Cortex antes do amanhecer, quando o prédio estava completamente vazio. Ela saiu muito depois da meia-noite. Seus assistentes aprenderam a evitar seu olhar. Sua voz se tornou algo perigoso. A mulher que sempre foi exigente se transformou em outra coisa, uma tempestade contida em um terno sob medida. A fusão foi concluída com sucesso. Os preços das ações subiram. Cada métrica apontava para o triunfo. Mas Vitória sentava-se em seu escritório no canto todas as noites, olhando para seu telefone, esperando por uma ligação que nunca veio. Ela nunca havia desejado nada em sua vida que não pudesse ter. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcos estava aprendendo a respirar novamente. Na primeira manhã sem seu emprego, ele acordou sem despertador pela primeira vez em 13 anos. A luz do sol entrava pelas cortinas.
Em algum lugar do corredor, Ara cantava suavemente para seu elefante, completamente despreocupado, e o som disso fez Marcos chorar. Ele fez café da manhã, um verdadeiro café da manhã, ovos mexidos e torradas cortadas em triângulos, suco de laranja em sua xícara roxa favorita. Quando Zara pediu mais, Marcos percebeu que havia esquecido como era dizer sim sem checar seu calendário primeiro. Os dias se estabeleceram em um ritmo. Caminhadas matinais para a escola. Tardes no parque assistindo a brincar enquanto ele realmente assistia em vez de checar o telefone. Noites preenchidas com livros de colorir e filmes, e estando presente de uma maneira que parecia importar mais do que qualquer outra coisa que ele já tivesse feito. Ela fazia panquecas em forma de animais. Ela lhe ensinou os nomes de todos os 32 amigos imaginários que aparentemente viviam em seu armário, com histórias de fundo detalhadas. Mas as noites eram mais difíceis. Depois que Zara adormecia, Marcos se sentava à janela, observando as luzes da cidade piscarem à distância, e pensava em Vitória. O som de sua risada durante as chamadas noturnas. A maneira como ela dizia seu nome como se realmente significasse algo. A eletricidade que havia instalado entre eles nos corredores e salas de conferência. Ele havia se afastado de tudo isso. Foi a decisão certa. Ele se dizia isso todas as noites como uma oração, mas a oração parecia vazia. 2 semanas após sua demissão, Zara lhe entregou um desenho no café da manhã e isso fez seu estômago despencar instantaneamente. 2 figuras de palito estavam em uma casa. Uma era claramente Zara. A outra deveria ser Marcos. Sua boca era uma linha reta. Seus olhos olhavam para o chão. Ele parecia triste. Ele parecia quebrado. Papai, Zara disse suavemente, sua voz cuidadosa e deliberada. Por que você não sorri mais? Marcos quis mentir. Ele quase mentiu. Eu sorri o tempo todo, querida. Mas Zara balançou a cabeça com a sabedoria de alguém muito mais velha. Sua boca sorri, mas seus olhos não. Como quando você trabalhava o tempo todo. Ela apontou para o desenho com seu giz de cera. Viu? Eu desenhei como você realmente parece. Marcos a puxou para seu colo e a segurou perto, e ela o abraçou de volta com todo o seu pequeno corpo. Ele percebeu que ela estava tentando confortá-lo. Sua filha de 7 anos estava tentando confortar seu pai. Estou apenas me acostumando com nossa nova vida, querida. Papai está bem. Você sente falta da sua amiga? A que você falou ao telefone? O coração de Marcos se apertou. Ele nunca havia mencionado Vitória para Zara. Mas Zara ouviu ao telefone com ela. Zara percebeu como a voz dele mudou. Zara entendeu. Às vezes ele admitiu. Zara acenou pensativamente. Talvez você devesse ligar para ela. Eu não gosto quando os olhos do papai estão tristes. Naquela noite de sexta-feira, a chuva começou por volta das 19 horas e caiu como se o céu estivesse chorando. Marcos tinha acabado de ler para Zara a história de ninar quando a campainha tocou. Ele olhou para o relógio. 20 horas e 17, hora estranha para visitantes. Ele abriu a porta. Vitória Chen estava em sua porta, completamente encharcada. Seu casaco de grife grudava em seu corpo. Sua maquiagem escorreu por suas bochechas em rios escuros. Ela não parecia nada com a CEO que comandava as salas de reuniões. Ela parecia alguém que finalmente deixou tudo desmoronar. Eu aceitei sua demissão, Marcos, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro, tremendo. Mas eu não vou aceitar perder você da minha vida. Por um longo momento, Marcos simplesmente ficou ali, incapaz de se mover. Então, sem dizer uma palavra, ele se afastou para deixá-la entrar. Vitória entrou no apartamento como alguém visitando um país estrangeiro. Seus olhos se moviam lentamente por móveis modestos, desenhos de giz colados na geladeira, pequenos sapatos alinhados perto da porta. Este era um mundo totalmente estranho para ela, quente, habitado, cheio de evidências de amor em cada canto. Você deveria se secar, Marcos disse finalmente. Vou pegar toalhas para você. Quando ele voltou, Vitória estava em pé na frente da geladeira, estudando os desenhos de Zara.
Ela é talentosa, Vitória disse suavemente. Esses são lindos. Ela os usa para contar histórias. Desde que a mãe dela faleceu, é assim que ela se comunica. Vitória virou-se para encará-lo, e seus olhos estavam vermelhos. Desculpe por aparecer assim. Eu sei que é inadequado, mas eu não consegui que ela parou, pressionando os lábios juntos. Eu administro uma empresa de 6 bilhões de dólares. Eu negocio com líderes mundiais. Eu neutralizo aquisições hostis. Mas eu não consegui descobrir como apenas pegar o telefone e te ligar. Por que não? Porque eu estava com medo. A confissão parecia custar-lhe algo. Eu estava com medo de você dizer não. Eu estava com medo de ter imaginado tudo entre nós. Eu estava com medo de que o único homem que já me fez sentir como uma pessoa em vez de um título me dissesse para ir embora. Marcos deixou a toalha de lado. Você não imaginou. Eles ficaram ali, duas pessoas em lados opostos de uma ponte invisível, nenhuma delas suficientemente corajosa para dar o primeiro passo. Uma voz pequena quebrou o silêncio. Papai. Zara estava na porta, segurando seu elefante. Seus olhos se arregalaram ao encarar a mulher desconhecida na sala de estar. Vitória ficou tensa, percebendo que havia acordado a criança. Está tudo bem, disse Marcos, ajoelhando-se ao nível de Zara. Zara, esta é a amiga do papai. Aquela sobre quem você perguntou. Zara estudou Vitória com a intensidade sem filtros que apenas as crianças possuem. Então, ela caminhou lentamente em direção à mesa de café onde seu último desenho estava. Vitória seguiu seu olhar. O desenho mostrava o mesmo pai de olhos tristes, mas Zara havia adicionado algo novo. Uma terceira figura estava do lado de fora da casa, olhando pela janela. Uma mulher com longos cabelos escuros. Sou eu. Vitória perguntou, incapaz de se conter. Zara assentiu. Eu vi o papai olhando para o celular às vezes. Ele faz essa cara quando lê mensagens suas. Ela demonstrou lábios pressionados, algo entre esperança e tristeza. Então eu te adicionei. Mas eu não sabia onde te colocar. Vitória se ajoelhou até ficar na altura dos olhos da menina. Esse é um desenho muito bom. Você é uma verdadeira artista. Eu desenho o que sinto em vez do que vejo, disse Zara. Ela inclinou a cabeça, estudando o rosto de Vitória. Você também tem olhos tristes. Como o papai. Algo mudou na expressão de Vitória. Talvez eu tenha. Você vai ficar? Perguntou Zara. Deixe-a terminar, disse Vitória suavemente. Você está bem com eu estar aqui, Zara? Zara considerou a pergunta com uma gravidade além de sua idade. Então, ela estendeu a mão e pegou a mão de Vitória. Você deveria ficar. Talvez você e o papai possam ajudar os olhos um do outro a serem menos tristes. Ela deu um aperto na mão de Vitória, então voltou para seu quarto. O silêncio que ela deixou para trás parecia diferente. Mais quente. Vitória e Marcos conversaram até quase a meia-noite. Ela contou a ele sobre sua visão, uma iniciativa chamada Família em primeiro lugar que transformaria a cultura da Cortex de dentro para fora. Horários flexíveis para pais. Creche no local. Licença familiar estendida. Uma empresa que realmente valorizava as pessoas que a faziam funcionar. Eu quero que você lidere isso, ela disse. Não como um funcionário. Como um parceiro igual. Marcos balançou a cabeça. Você está me pedindo para voltar a um mundo que quase destruiu minha família. Estou pedindo para você me ajudar a mudar esse mundo, disse Vitória. Ela estendeu a mão sobre o sofá e pegou a dele. Eu sei o que a Cortex custou a você. Mas e se pudéssemos torná-lo diferente? Marcos olhou para o corredor onde sua filha estava dormindo. E quanto a nós? Eu não sei, disse Vitória, e pela primeira vez, ela não fingiu ter todas as respostas. Ela parecia aterrorizada. Eu só sei que não consigo imaginar minha vida sem você. Estou disposta a descobrir. Marcos disse sim antes que pudesse se impedir. Em 48 horas, tudo desmoronou.
Alguém havia fotografado Vitória saindo do apartamento de Marcos naquela chuvosa noite de sexta-feira. A imagem se espalhou pelas redes da Cortex como um vírus. Na manhã de segunda-feira, Richard Arlo convocou uma reunião de emergência do Conselho. As acusações eram precisas e viciosas. Conduta não profissional. Favoritismo. Abuso de poder executivo. Então veio o e-mail. Vazado da conta de Arlo, precisamos considerar se a imagem da empresa está alinhada com as escolhas aparentes de nosso CEO. O relacionamento dela com um funcionário de um certo histórico levanta questões sobre julgamento. A palavra histórico havia sido destacada em negrito. Marcos leu o e-mail 3 vezes. Ele havia passado toda a sua carreira se provando. E ainda assim, sua identidade poderia ser reduzida a um eufemismo. Então veio a foto de Zara. Alguém a havia capturado do lado de fora da escola. A legenda dizia: A pequena vantagem do papai. Sua filha de 7 anos. Armada. Naquela noite, ela fez a ele uma pergunta que destruiu o que restava de sua vontade de lutar. Papai, eu fiz algo errado? As crianças da escola me olharam de forma estranha hoje. Marcos a abraçou forte. Raiva e tristeza lutavam dentro dele. Não, querida. Você não fez nada de errado. Nunca. Ele tomou sua decisão antes que ela adormecesse. Na manhã seguinte, começou a arrumar as malas. Disse a Zara que eles estavam indo em uma aventura em algum lugar com praias e árvores, em algum lugar longe de Cortex e da feiura. Zara não discutiu. Ela simplesmente foi para o seu quarto e voltou com um desenho. 3 figuras estavam juntas em frente a uma casa coberta de flores. Marcos e Zara de mãos dadas. Ao lado deles, uma mulher com cabelos lombos e escuros. Na parte inferior, meu lar. Marcos encarou aquele desenho. Sua filha deixará clara sua escolha. Mas ele não podia deixá-la se tornar uma vítima. Ele não podia deixar o Império de Vitória desmoronar por causa dele. Ele as amava demais para assistir à sua destruição. Ele escreveu uma carta para Vitória antes de eles saírem. 3 frases. Não posso ser a razão pela qual você perde tudo. Eu te amo o suficiente para ir embora. Por favor, não nos procure. Então Marcos Webb colocou sua filha no carro e se afastou da única mulher que já o fez sentir-se completo. Vitória encontrou a carta às 6 horas da manhã. A porta estava destrancada. Os cômodos estavam vazios. Na bancada da cozinha estavam 3 frases que pararam seu coração. Então ela viu o desenho. 3 figuras na frente de uma casa coberta de flores. Marcos, Zara e uma mulher com longos cabelos escuros. Na parte inferior, meu lar. Vitória pegou o desenho com mãos trêmulas. Uma menina de 7 anos a havia desenhado em um retrato de família. E agora ela tinha ido. Vitória dobrou o desenho cuidadosamente e o colocou em seu bolso. Então ela foi para a sede da Cortex. A sala de reuniões estava cheia quando ela chegou. Richard Arlo estava à cabeceira da mesa, irradiando satisfação. Senhora Shen, ele disse. Fico feliz que você possa se juntar a nós. A porta da sala de reuniões se abriu. Marcos Webb estava na entrada, ofegante. Sua camisa estava amassada. Seus olhos estavam vermelhos. E atrás dele, segurando seu elefante, estava Zara. A sala ficou em silêncio. Esta é uma sessão fechada, disse Arlo friamente. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito, disse Marcos, caminhando em direção à mesa, a mão de Zara firmemente segurada na sua. Você tornou isso sobre minha família. Sobre meu passado. Ele deixou a palavra pairar no ar. Então estou aqui para responder. Ele abriu uma pasta. 3 anos atrás, quando a senhora Shen assumiu esta empresa, a Cortex estava a 6 meses da falência. Estava morrendo. E você quer saber quem a reergueu? Fui eu. Passei 4 meses redesenhando cada sistema. Pedi à senhora Shen para manter meu envolvimento em sigilo. Eu só queria fazer meu trabalho e voltar para casa com minha filha. Ele olhou para Vitória
e seus olhos brilhavam com lágrimas. Ela nunca me promoveu de forma injusta. Ela nunca me deu tratamento especial. Essa não é uma mulher que compromete seu julgamento. Essa é uma mulher que respeita as pessoas. Vitória levantou-se lentamente, puxando 2 pastas grossas. Esta é a contribuição completa de Marcus Webb para o Córtex, ela disse, colocando a primeira na mesa. Cada sistema que ele projetou. Cada crise que ele evitou. Ela colocou a segunda pasta ao lado. Esta é uma coleção das comunicações do Sr. Arlo com linguagem discriminatória em relação à raça, gênero e status familiar. O rosto de Arlo ficou pálido. Você escreveu um e-mail sugerindo que o histórico do Sr. Webb o tornava inadequado para a liderança, perguntou Margaret Collins, a membro mais antiga do conselho. Silêncio. Você autorizou alguém a fotografar sua filha de 7 anos e postar com uma legenda zombeteira? Margaret se levantou. Passei 40 anos nesta indústria. Mas esta é a primeira vez que testemunhei uma CEO disposta a arriscar tudo pelo que acreditava. E é a primeira vez que vejo um membro do conselho disposto a atacar uma criança. Ela olhou ao redor da mesa. Proponho que dispensamos todas as acusações contra a Sra. Shen e solicitamos a renúncia imediata do Sr. Arlo. A votação foi unânime. Arlo foi escoltado para fora do prédio antes do meio-dia. Um mês depois, Marcus estava sentado em uma colina com vista para flores silvestres, observando sua filha desenhar. A viagem de moto tinha sido ideia de Zara. Ele havia terminado a velha moto que estava restaurando há anos. Vitória se juntou a eles no terceiro dia, chegando de botas de trilha e uma camisa de flanela, não parecendo nada com a CEO que era. Zara correu para cumprimentá-la sem hesitação. Agora os 3 estavam juntos na colina enquanto o sol da tarde aquecia seus rostos. Zara estava trabalhando em um novo desenho. O que você está desenhando, querida? Vitória perguntou suavemente. Zara segurou o papel. 3 figuras estavam de mãos dadas, cada uma sorrindo. Rostos brilhantes e alegres. Somos nós, disse Zara simplesmente. Mas desta vez eu consegui desenhar o sorriso do papai porque agora sei como é. Vitória olhou para Marcus, seus olhos brilhando. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Sabe, ele disse suavemente, passei toda a minha vida achando que sucesso significava subir mais alto, construir mais, provar meu valor para pessoas que nunca me viriam como o suficiente. Mas você me ensinou que o verdadeiro legado não é o que construímos. É quem amamos enquanto estamos construindo. Vitória apoiou a cabeça em seu ombro. Obrigada por não ter ido embora. Zara olhou para cima de seu desenho. Papai, a Vitória pode vir em todas as nossas aventuras a partir de agora. Marcus sorriu o sorriso verdadeiro, aquele que chegava aos seus olhos. Acho que esse é o plano, Zara Bear. A filha dele acenou com satisfação e voltou à sua obra de arte. Ela adicionou um último detalhe. Uma pequena casa ao fundo, coberta de flores, com a palavra Lara escrita na porta. Não um edifício. Não uma empresa. Não um título ou um salário. Apenas 3 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades e escolheram Ficar.